E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Rodrigo Desconzi. Tudo bem, Rodrigo? Beleza, Felipe? Legal. O Rodrigo, além de ser mestre nacional, excelente jogador, ele é professor, já deu muita aula de xadrez. Ele, não sei se eu posso falar editor ou escritor, ou divulgador, talvez, do Em algum xadrez. momento. Exato. E hoje, inclusive, está um pouco afastado dos tabuleiros. A gente queria falar um pouco sobre todas essas fases, né? O Rodrigo estava me falando, não sabia, para mim você sempre foi curitibano, 100% curitibano, mas gaúcho, foi para Curitiba com 9 anos. Exato. Então vamos lá, como é que você começou o primeiro contato que você teve com o jogo? Bom, eu sou o irmão mais novo, tenho 3 mais velhos, 2 irmãos e uma irmã, né? Uhum. E, sei lá, eu acho que ver os outros jogando normalmente, né? Só que na minha carreira teve um momento específico, sabe? Meu pai era militar e naquele tempo não tinha creche, minha mãe era professora, então eu ia onde me levava, né? Ou ficava com a escola com a minha mãe, ou às vezes no quartel com o meu pai. Uhum. E claro que no quartel tem aquela sala de jogos dos sargentos, dos soldados, enfim. E lá vai ter ping-pong, uma mesa para jogar baralho e xadrez, eventualmente. E me largavam ali, fica por aqui, não atrapalha. Quantos anos você tinha, mais ou menos, aí? Aí de 5 a 7, por aí. Bem novinho mesmo. Uhum. Então eu ficava com as peças de xadrez ali, brincando de guerra, soldadinho e coisa assim. Em algum momento, algum colega do meu pai, do exército, que eventualmente visitava a gente em casa, era um cara com um perfil diferente, sabe? Não era um militar normal, era um cara magro, menor, de óculos. Uhum. E que, pelo que eu me lembro, eu lembro pouca coisa do cara. Era um cara mais inteligente do que a média. Uhum. Ele estava sempre explicando as coisas, até de futebol, perguntava, o cara sabia de tudo. Aí não foi por acaso que o cara me deu de presente um tabuleiro de xadrez, quando eu tinha, acho que uns 7 para 8. Uhum. O engraçado é que essas coisas a gente pensa que a gente dura pra sempre, né? Meu pai morreu, faz alguns 20 anos já passados, e eu nunca perguntei pra ele quem era o cara, o que ele fazia, por que ele me deu aquele tabuleiro que eu tenho até hoje, né? Aquelas caixinhas que dobram, né? Uhum. Aí eu falei, pô, se eu fosse perfilar o cara hoje, o cara seria alguma coisa como um agiota, porque não encaixava bem no perfil de militar. Enfim, Aí a partir daquilo eu brincava com soldadinhos e xadrez, perdia pra todo mundo. Aliás, essa é a sina do jogador de xadrez. Você perde pra todo mundo até não aguentar mais. Tem que melhorar, não posso mais perder pra todo mundo. Aí comecei a tentar melhorar por conta própria. Mas por conta própria na cidade você ainda era muito novinho. Como é que melhora por conta própria na cidade? Depois de perder muito, aos 9, nós mudamos pra Curitiba. Eu falei, bom, aqui deve ter clube de xadrez, é possível. Uhum. Porque até então, no máximo que eu achei com meus primos era uma revista chamada Manchete, que tinha uma coluna de xadrez. Que saía uma vez por mês aquela revista, um dos meus tios tinha um estoque de revistas lá, a gente olhava aquelas letrinhas, números, e não matava nunca nenhum problema, não entendia que XT, não sei o que, e era de ponta cabeça ainda. Enfim, aí depois de não conseguir nada com isso, na capital do Paraná, aqui em Curitiba, tinha biblioteca. Uhum. Em algum momento também, depois de perder pra todo mundo no colégio lá, eu falei, não é possível, cara, eu sou muito ruim nesse negócio. Aí achei um amigo também que era indignado. Cara, nós temos que melhorar nesse troço. Aí fomos até a biblioteca pública. Onde é que tem livro de xadrez? Aí tinha livros em português. Aqueles livros de sempre, né? Manual de xadrez do Ideo Becker, a estrutura dos peões centrais, que é horrível, ataque e contra-ataque do Renfer, enfim. Uhum. Os livros que a maioria é ruim, sabe? Mas a gente leu todos. 15, 20. Aí, pô, cara, esse livro aqui eu não entendi nada, você também não. Vamos tentar uns que tem aqui em espanhol, inglês, sabe? Eu não sei também. Vamos lá, que xadrez é igual, tudo igual. A gente foi aprendendo a traduzir meio que nas coxas, ali não tinha Google na época, né? Uhum. Mas é meio parecido as palavras. A gente foi dando um golpinho ou outro, aprendendo como é que escapava no fegatelo, tal, aquelas coisas. Faz o fianquito, não leva nunca mais mate. Nossa, é uma maravilha. Protege de frente, de diagonal do sacrifício em H2 ou H7. Cara, fianquito é uma loucura. Aí o que aconteceu? Lá pelos 9, eu tentei no colégio público que eu tava, tinha aula extra. Aí tinha um professor de xadrez lá, só que o cara era muito ruim, eu ganhava dele. Aí passou o tempo, né? E ficamos nessa de colégio e biblioteca. Aí com 11, o colégio que eu tava estudando, botaram na parede lá, campeonato de xadrez municipal, infantil, biblioteca pública. Vamos lá, né? Aí descobrimos que existia um mundo de xadrez. Acho que o Sunier, naquela época, meio que coordenava lá, porque ele tinha jogado quando era jovem também, então ele foi na abertura e tal. Aí, nossa, caramba, sabe quando você olha assim, todo mundo vai te ganhar?
Bom, e ganhava mesmo, porque eu não sabia nem defender o pastor direito. Nem da mata de reitor direito. E porque os livros que a gente olhava, a gente não entendia nada, sabe? Só tinha abertura, lance, não tinha assim, você não pode levar mate desse jeito. Era muito difícil. Aí mudei para um colégio que tinha xadrez no currículo. O que já era alguma coisa. Eu até postei no Facebook esses dias aí que eu não sabia por que o meu colégio tinha xadrez. Por acaso eu parei nesse colégio, como meu pai é militar, meu irmão fez carreira militar, ele fez colégio militar, PSEX, AMAN, depois, o que pôde do exército, ele segue até hoje, ele é major, sei lá. Então meu pai queria que eu fosse também, eu queria a princípio, mas depois de acordar tantos anos cedo com eles, e ilustrar coturno, arrumar roupa, ir pro quartel, porque eu ficava com meu pai às vezes no colégio militar também, aí eu falei, quer saber? Agora eu não quero mais ir. Só tem homem lá, aqui tem, quando eu estudo, que é um cursinho preparatório, que era nesse colégio, chamado Bardal, tinha xadrez também, e basquete, tinha homem e mulher, cara, é mais divertido aqui, eu não quero ir pro negócio de quartel, não. E isso já na adolescência, né? Não, com 10 para 11. 10 para 11. Aí como tinha xadrez no colégio também, eu gostava de jogar basquete, sabia que tinha um treinamento lá e tal, aí eu falei, pai, mãe, eu quero estudar aqui, mas aqui é pago, é particular e tal. Aí a minha mãe trabalhava no governo na época, ela foi transferida de um estado para o outro, trabalhava com política na época, eu não sabia, fui descobrir depois que trabalhava com comunicação, eu me formei em comunicação, e eu vim trabalhar com política depois de velho também, e ela trabalhava com política, porque eu não dava bola, não entendia, para mim é tudo igual, trabalhar como professor, enfim. Aí ela conseguiu uma bolsa de estudo lá, sei lá, com algum desconto lá, nesse colégio, que foi um colégio criado por descendentes de islandeses. Existe isso no Brasil? Com todo respeito, mas eu não conheço nem. Vieram pra cá fugindo de vulcões em 1860. E a região da Islândia que eles fugiram era Bardalardur. Aí o cara veio pra cá, trocou de nome e assumiu o nome da região, que era Bardal. E o nome do cara era Dascombe Bardal, e botou um colégio, foi o primeiro colégio pré-universitário, cursinho em Curitiba. E eu fui parar lá, cara, e o cara botou xadrez com professor. Depois botou outro professor melhor, que foi campeão estadual. Então, ou seja, eu tinha 2 professores aos 12. Era um luxo, né? Aí eu comecei a ganhar do professor da biblioteca, o primeiro professor do colégio, aí apareceu um melhor, esse demorou um pouco. Mas aos 13 eu ganhava dele, que virou meu amigo depois. O Rippel. Mas ele foi cair lá também, no Colégio Bardal. Então muita sorte, né? Você parar num lugar onde tem uma estrutura que privilegia um esporte no Brasil que não existe, que é o xadrez. Claramente até lá você tá vendo aos trancos e tropeços, porque... Sim. Claro, aí eu descobri que tinha o Clube de Xadrez de Curitiba. Pra quê? Aí eu perdi pra todo mundo de novo. Pô, mas era de zerar em torneio com 20 relâmpago, né? Os pensados também eu perdi pra todo mundo. Perdi pros velhinhos, pros caras mais velhos. É que você entra num clube que a média de idade é de 60 anos de idade, quem tiver 50 pra baixo é teu amigo já, né? Claro. Aí eu conheci o Justo Chemin, o Ernesto Pereira, o Lídio Delgado, toda a geração que você vê eu conheci de jogadores que são amigos até hoje, né? E na biblioteca pública eu vim conhecer o Murilo, que é presidente do clube, depois logo o Assir, o Anderson, o Aldo Williams, o Ulisses Caniac, que são amigos até hoje. Parece piada, mas é uma amizade que tá batendo quase 40 anos, né? Xadrez é nosso de louco, né? Aí no clube você faz amizades. É um velhinho de 80 ou de 70 que tem paciência de te ensinar alguns golpes de abertura. Então eu aprendi na base de levar porrada, tapão na cara, fumaça na orelha, porque a gente tinha já que os velhinhos podiam fumar na época, enfim. De tanto não aguentar perder, eu ia estudar, mas estudava bastante, daí, sabe? Ia na biblioteca, do clube, do colégio, da pública, e lia todos os livros. Não entendia nada dos livros não, tá? Mas eu lia bastante. Várias vezes, porque já que eu não entendia mesmo. Vamos reler. Mas tem algum livro que você lembra que nessa época que, pô, esse faz algum sentido? Ou tudo era sopa de letrinha? Claro, eu nunca gostei do xadrez básico, nem do Aberturas e Armadilhas do Del Becker. Eu gostava dos livros de partidas, porque em algum momento alguém me falou assim, cara, esquece o que os outros falam, porque ninguém sabe nada. Nem aqui quem joga aqui em Curitiba bem, nem no Brasil. Então você pega o livro, qualquer livro de partidas de jogadores, acho que foi o Lídio que me falou isso, e tenta por conta própria pensar o que você tem que fazer, e depois olha a análise e olha o lance que o cara fez. E não pense que o lance que ele fez é o melhor, sempre. Ele tá entre os melhores, mas nunca vai ser o único lance. Então se o teu lance ficar em
quinto ou sexto da lista, tá bom. Aí eu, depois de fazer isso muito tempo, eu cheguei pra ele, como é que eu vou saber que o meu é o quinto ou sexto da lista? Porra, sei lá, pode estar último. Mas enfim, depois de mais velho, já professor, que eu fui entender que não importa a quantidade de acertos que você faz, o que importa é o caminho que você tenta percorrer, que é tentar colocar você com alguma âncora. A âncora é, você joga a âncora e para em algum lugar. Para você saber se o teu lance está perto ou não do lance principal, dos melhores, você tem que analisar e ficar ali, nem que seja 1 hora olhando a posição. E eu peguei esse hábito, sabe, de ficar muito tempo vendo uma posição que eu não entendia. Muitas horas. Mesmo depois de velho, sabe, eu fiquei com uma partida do Petrosian tal, que foi uma hatch que o Petrosian jogou, com 1 semana na cabeça. E analisava de cabeça na fila do banco, no ônibus, enfim. Eu fiquei com ela na cabeça, eu não quis pôr no computador, nem no tabuleiro, fiquei com ela na cabeça. Entendi ela bem, sabe, eu demorei 1 semana. Mas eram outros tempos, né? Hoje em dia eu não ia aguentar. Sim, ia apertar a engine. Não, mas... Então, o meu processo foi errando muito, tá? Na base do empírico, e tentando por conta própria. O livro que você me perguntou, claro, foi o livro do Pacman, o Estratégia Moderna, porque ele te dava uma luz de estrutura de peão plano. É uma reviravolta no teu jogo. Esse livro, quando você leu, pra você fez sentido. Fez sentido, não, legal. Esse negócio de partida, basicamente, você tá falando que você fazia um estudo ativo, né? Você não ficava só contemplando, você ficava ali lutando com as variantes. Claramente isso foi uma boa dica, né, que você ganhou ainda novinho. Claro. Por exemplo, eu tive a sorte de ir no clube perder para caras que nem o Justo Chemin. O Justo Chemin já era professor de outra geração forte do interior do Paraná. Família Matsura, o Jonel Yurk e outros que é um pouco mais novos que ele deu aula para os caras na faculdade, coisa assim, desde muito cedo. Ou seja, eu tinha a honra de jogar ping e perder um final de torres para um cara que me ganhava todos os finais de torres. Eu com pião a mais, eu com pião a menos, eu final empatado. Porque o cara estudou isso lá nos anos 60, 70. E dos livros certos, enfim, da maneira certa. Com os velhinhos certos da época dele, naquela calma que tinha para estudar. E eu tive sorte de ter jogadores ao meu redor que podiam, quando eu tinha dúvida, eu perguntava. Eles não podiam saber a resposta certa ou não, porque realmente até hoje, a gente que agora tem uma noção melhor das coisas, é difícil por conta própria acertar algumas variantes que seja, né? Sim. Ou planos. Tem que virar grande mestre, que nem você, ou eu virar mestre, professor, e errar muito para poder ter uma noção do que é o menos pior nas partidas dos planos. Então, o meu crescimento aconteceu por causa dos caras mais velhos que me batiam no ping ou nas partidas do torneio. Isso é muito interessante, né? De alguma maneira você está falando que se você não... Porque, querendo ou não, Curitiba é um polo, ou ainda é um polo enxadrístico do Brasil. Claro. Talvez numa cidade de interior fosse muito mais difícil, né? Claro. Não, com certeza. Agora, você conseguiu, teve toda essa interação, evoluiu. Quando é que você percebeu, assim, como é que você encarar esse povo que, quando você chegou, te batia, assim? Quando é que foi esse salto? O problema da minha geração e até um pouco mais pra frente é que a gente não tinha noção de onde é que nós estamos. De novo, a história da âncora. Eu não sei onde é que eu jogo minha âncora. Não sei onde é que eu estou. E por muito tempo a gente achava que os outros eram muito melhores. Pelos resultados, pela maneira que eles falavam as análises, pela erudição de conhecer partidas e tal. Então eu falei, eu preciso ter uma bagagem maior. Então eu li bastante. A abertura, por mais que eu tentava aprender, eu não conseguia decorar direito, ou não gostava de ficar horas e horas estudando abertura. Então eu jogava só esqueminha mesmo. E nunca estudei sério, até depois de adulto mesmo também. Apesar que com o tempo eu conheci um monte de coisa, mas não jogava nada delas, porque eu só via partida de outros, né? Então eu sabia às vezes Nikov, alguns lances, algumas variantes, mas eu nunca jogava de branca e de preta. Mas tanto ver revista, ver partida de um do outro, a gente gosta, enfim, né? Sim. Bom, então, o que eu fiz? O que eu preciso ser que nem esses caras que são melhores que eu? Ter erudição, saber analisar por conta própria, ter prática. E o meu erro grave era calcular muito mal. Aí eu botei na minha cabeça o seguinte, que foi um erro grave também. Eu vou tentar não pendurar nada, jogar firme e fazer um xadrez de rua, de luta de resistência. E devido ao fato de que você jogou infantil, essas categorias também, né? Desde a minha época só tinha um campeão
municipal para jogar estadual, campeão estadual para jogar brasileiro. Agora é tudo aberto, né? Sim. Então você tinha que jogar firme, sólido para classificar. E um pouco depois disso tinha que ficar primeiro para pegar prêmio para poder voltar, para pagar passagem. Porque só os pais pagando não dá, meus pais não tinham condições. O colégio ajudava um pouquinho, às vezes a federação, mas você sabe, todo mundo sabe a história que é a dificuldade de pegar dinheiro pro xadrez. Então, eu decidi jogar firme e sólido. Demais. A ponto de eu não arriscar nada e por muitos anos meu jogo foi horrível. Quer dizer, era consistente, mas muito medroso, ou que não era divertido. Não era um jogo para dar resultado, que era para classificar, para pegar o prêmio e tal. E com isso, desde cedo, eu falei, cara, não perco para esses caras mais velhos. É só não entregar as peças. Se eu não cair num golpe de abertura, ou não cair no final, que eu não sei jogar e o cara é melhor esperto que eu. Então o resto era ficar trocando confusão ali, não ficar mal de tempo. Jogar abertura que o cara não é bom. Tipo, ele joga sempre aquela coisa, joga outra qualquer, mesmo que eu não saiba. E aí aos 14 eu comecei a jogar já de mano a mano. Eu comecei a estudar sério aos 13, aos 14 meio eu tava jogando, já batendo com os mais fortes da minha cidade e do estado. Aos 15 eu acho que já era a mesma força. Até ganhei um circuito aqui local do clube, que eram várias etapas. E aos 15 eu ganhei o brasileiro sub-16, ou seja, é uma escada muito rápida. Na cidade evolui rápido. O que é pegar pesado? Só porque esse eu gosto de perguntar porque é super relativo esse pegar pesado. Eu tinha prazer em ficar 8 horas por dia estudando xadrez. No mínimo 4. No mínimo 4 todos os dias. E às vezes 8. Tá, isso já dá pra ter uma boa ideia. E por 1 ano e meio, assim, pelo menos. Tá. Se me perguntassem várias partidas de livros, de exposições, eu ia te falar. Isso foi Rete, Alekhine, e foi aumentando, né? Porque depois de tanto rever os livros, você vai adquirindo, emprestando. Tá. E esse colégio que eu te falei era colado a uma importadora de livros russos. Olha só. Aí, por exemplo, em 85, 86, jogaram o match Karpov e Kasparov, 84, 85, 86. Lá por 86, o Kasparov lançou um livro chamado Dois Matches, em russo. Que não foi traduzido, sabe? Ele fez Test of Time, outras coisas, mas aquele livro russo não foi traduzido. Tanto que, quando entrevistaram o Barev e perguntaram qual é o melhor livro de todos os tempos que você leu, ele falou Dois Matches, que é o livro que o Kasparov analisa o match 2 e 3 em russo. Esse livro, só para ter ideia, tem uma partida que é o Marui Lopes, que tem análise com 2 damas para cada lado e tal. Na página 1, ele põe lá uns 17 lances teóricos, e depois ele gasta 27 páginas para analisar o resto da partida. Caramba. Sem computador na época. Então era um livro que eu levaria pra Ilha Deserta. Eu tentei várias vezes, só que não entendia russo, só via as análises, né? Então é um livro que volta e meia eu olhava pra ele, olhava as partidas e ficava lá pra ver uma partida dias, né? Sozinho. Coincidências. Não, impressionante. 27 páginas pra analisar uma posição é raro, até nos livros de hoje, que tem um monte de computador. É um exagero do Kasparov e equipe, né? Mas enfim. Não. Bom, claramente isso tudo fez você dar um salto, exatamente. E conseguiu, ficou ficando para o sub-16, conseguiu enfrentar. Sim. Tinha que ganhar do Everaldo já nessa época, o Watanabe, que era mais novo ainda. Era duro. Sim, não, imagino. Geração boa. E aí, como é que foi? Em algum momento você começou a jogar torneios. Sai um pouquinho de Curitiba, assim, jogar mais pra fora pelo Brasil ou pra fora do Brasil? Como é que foi isso? Nessa época, o torneio brilhante assim, que tinha era o torneio brasileiro Interclubes, tá? Aí a gente via todos os mestres que a gente via nas revistas, a gente via em São Paulo, sabe? O Herman, o Segal, o Cícero, o Rezende, enfim, toda a velha guarda que a gente via só em boletins. E boletim nessa época era 1 por ano, tá? Que saía. E tinha um aberto no Brasil por ano. Era lá em Brasília, lá, sei lá, sempre lugar longe. Tinha que fazer uma viagem programada meses antes para chegar num torneio desse. E de vez em quando eu jogava com esse pessoal, sabe? Até chegar na semifinal do Brasileiro, que foi em 88, que eu tinha 17. E teve os 2 anos de intervalo até eu chegar à primeira semifinal do Brasileiro. E claro, é outro mundo. Aí você vê que o pessoal do teu estado não joga nada. O pessoal de São Paulo é muito mais forte. O pessoal tem a bagagem internacional, porque eles viajam para jogar Sul-Americano, Mundial, Olimpíadas pelo Brasil, tudo. Aí você vê que eles conseguiam incomodar os mestres. Perdia, era enrolado. Ou às vezes empatava, mas ganhar era muito difícil. E quando eles tentavam ganhar da gente enrolava.
Aí eu falei, opa, dá pra dar um passo maior. Então esse é o erro que eu quis falar um pouquinho antes da minha geração e um pouco seguinte, que a gente não tinha noção de qual a nossa força, ou até onde a gente pode chegar. Aí como professor, anos mais tarde, eu fui tentar usar o lado psicológico, que é convencer as pessoas que não são capivaras. A gente sabe que nós somos capivaras, que você é capivara, que outro é capivara, que todo mundo é capivara, mas não pode falar. Se convencer a pessoa que o outro também erra e que a pessoa, por mais que erre bastante, não saiba as coisas, se ela usar o que tem de bom, o que ela faz certo, que é calcular, ter vontade, jogar rápido, jogar uma abertura bem, vai por ali. Esquece o que você não sabe e faz o de bom que você sabe. Então a nossa geração foi muito limitada nesse sentido. A gente não teve aconselhamento bom, sabe? Era um ambiente mais hostil, de todo mundo é capivara, não quer compartilhar ideias e conhecimentos. A tua geração foi um pouco melhor. Tipo, por exemplo, quando você começou a jogar, você era moleque. Eu lembro que você era um moleque que queria analisar, enxergava uma porrada de variante. Então a gente ficava sentado e analisava. Hoje em dia a gente dá conta que a maioria do que a gente via era errado. Mas a gente tentava bastante, né? Bastante até chegar a algum ponto mais ou menos dentro da curva, né? Eu lembro só, parênteses, que acho que a gente jogou, não sei se foi, acho que 2000, o ano exato, acho que foi 2000, num torneio em Jundiaí. Eu era bem novinho, você era bem mais forte que eu. E uma ida da dama, e uma hora toma um peão de E4, você pode jogar cavalo... O peão, você olha e pensa assim, come. Aí eu falava, cara, não lembro a teoria de como é que eu pego. Isso, exatamente. Aí eu gastei 45 minutos pra tentar achar a solução e falei, cara, não sei. Então eu vou fingir com uma cara que achei, vou sacrificar mais um e vou fazer de conta que eu tô abafando. Aí você meio que sentiu ali, o cara sabe o que tá fazendo agora, de certo, agora eu tô meio ferrado. Empatamos eu fingindo que tava bem e você acreditando que tava meio mal, mas não tava não. Não, e eu lembro assim, teve esse detalhe de você gastar bastante tempo pra escolher entre cavalo E5 e G5 depois do sacrifício. O cavalo H4. Exato. E aí, eu lembro que depois das partidas, não só você falou isso que você pensou, a gente analisou, é algo que eu sempre achei muito gostoso, esse pós-mortem com o pessoal, ainda mais que era mais forte que eu. E aí, se o cara acaba a partida, o cara levanta e vai embora, que aliás é uma coisa que eu acho que infelizmente hoje está se perdendo, porque hoje o cara quer sair logo para ver no computador, né? Até os GameStop, infelizmente. Sim. O cara não consegue se segurar, isso sem dúvida alguma era muito bom. Quando você era moleque, os mestres talvez davam uma fugidinha? Cara, depende, sabe? Se você empatou ou ganhou do cara, ele sai correndo te xingando ainda. Era bem comum. Agora, quando eles ganhavam, aí sim, eles davam uma aulinha e tal. Agora, tinha cara que é gente boa. Eu podia falar em vários momentos sobre assuntos diferentes, sobre o Segal, por exemplo. Como era divertido o Segal, as histórias dele, tudo e tal. Mas era um parceiraço, cara. E ele ficava horas e horas com você mostrando xadrez. E te ensinava mesmo. Alguns que tinham um perfil assim, gente boa, que não são semestre ou muito mais forte, mas Silvio Cunha, Luiz Loureiro, eu posso fazer uma lista boa de amigos que a gente fez, que ficava analisando por horas e horas, sabe? Que jogador que é mais ou menos da mesma força, que tem dificuldade igual, o James Bond de Toledo, enfim, tem jogadores que gostavam de tentar entender o que estava acontecendo. Alguns não, alguns são meio arrogantes. Tem jogador que não dá para analisar, você sabe bem. Sim. Não dá, até grande mestre, conforme for, ele fala assim e vai embora, não adianta. Sim, exatamente. Não, isso é muito interessante. Teve esse intercâmbio, mas você sente que faltou, talvez tinha que ter mais, ou faltou você ter isso antes, na sua geração? Sim. Medir o passo que você vai dar para frente ou para cima, tem que ter a referência, tem que ser alguém, né? Claro que aqui no Paraná a gente tinha o Sunier, mas é um nível muito alto, muito alto. Ele é top 50 do mundo, empatado com Karpov, enfim, jogou internacional em 79 lá com os top do mundo, enfim, é um caso muito à parte. E provavelmente o Sunier, fazendo uma análise agora assim, minha, assim, o jeito dele encarar o xadrez lá nos anos 70 é diferente do nosso. Nossa geração, de molecada, tudo, gostava de ir pra balada, gostava de conversar, gostava de fazer isso, aquilo. Não que o Jaime não gostasse também quando era pequeno. Claro. Mas ele era um cara que jogava, ia pro hotel, ia analisar e fazia a vida dele e tal, assim. E a maioria das pessoas aqui quer ir jogar baralho, quer sair pra noitada, tudo e tal. Então foi um dos grandes caras assim, que tinha uma postura muito boa de se seguir, sabe? Depois veio o Rafael, veio até mesmo o Rafael principalmente, né? O Milo, um cara bem, uma postura
profissional. Então esses caras são exemplos assim muito relevantes para o xadrez nacional, a forma como encarar o xadrez como postura. E sendo que a maioria é uma diversão, né? Você ir pro torneio, bagunçar, tudo, né? Uhum. A nossa geração ficava analisando um com o outro e tal, enfim. Provavelmente se eu ficasse na minha e não me enturmasse, eu jogaria melhor. Só que eu já era chamado de arrogante porque eu jogava bem, ganhava os campeonatos infantis e tal, o cara metido e tal. Uhum. Mas se eu ficasse realmente pensando só em mim, eu jogaria melhor. Mas enfim, mas seria um cara mais chato, eu acho. Não, sem dúvida. Aí você seguiu evoluindo, se tornou. Você contou um pouco. Se você quiser contar um pouco como é que você se tornou mestre, porque não foi essa coisa. Fez a norminha, fez o rate, acabou. Teve emoções a mais. Então, na minha geração era difícil conseguir rate em feed. Porque tinha que fazer. Não tinha rate pra todo mundo. Era 2.200 pra cima. Não existia 2.100, 2.900. Não. É 2.200 pra cima ou não tem rate. E tinha que fazer no mínimo 4 partidas num torneio só. E só tinha um torneio aberto do Brasil. Como é que você vai conseguir esse negócio? Faz um bloco num ano e outro bloco no outro. E você com 1.800 de rating CBX, 1.900, você pega um cara forte e desce lá embaixo. Aí você sobe, levar outra porrada, desce. Tem que ganhar desse cara. Se ganhar, vai pegar outro. Uhum. Enfim, eu fui fazendo isso, perdendo, empatando. Até que um torneio, quando eu tinha 20 para 21, olha só a dificuldade. Eu fui jogar no Volta Redonda, e aí ganhei do Madeira, ganhei do Tsuboy, é outra gente boa pra caramba, que eu adorava analisar com ele. Uhum. Aprendi muito analisando com o Tsuboy, por exemplo. Aí acho que empatei jogando com o Másculo, eu acho, que a geração nova não conhece, mas era muito forte, nos anos 70, 80. Aí na última empatei com o Segal. Então fiz 3 em 4. Aí fiz mais um torneio. Claro, e no outro torneio, fiz 2,5 em 4 também, saiu com 2.380 o rate inicial, que é muito. Imagina, eu tinha 1.800 feed, 1.900 CBX, aí em algum momento dei um pulo para 2.100, mas não sei direito quando, aí de repente passei com 2.360, mas aí a FIDE fez um erro com o meu nome, que é Desconde da Silva, Rodrigo Silva, e separou os blocos e lançou um bloco menor para 22,80, que já era muito forte igual, que era difícil manter. Aí você com o rate, agora eu tenho que escolher que torneio que eu vou jogar, porque esses caras vão me roubar o rate. Aí todo mundo que antes não queria pegar você por motivos que o cara joga bem e tem pouco rating, não, agora ele tem rating gordo, agora eu quero pegar esse cara. Então, eu joguei meu primeiro brasileiro aos 20, porque eu fui jogar uma semifinal, interior de São Paulo, Bebedouro, coisa assim, aos 20 para 21. Eu nem tinha feito bloco ainda, eu acho, sabe? E eu classifiquei, sei lá, eu fui ganhando de quem tentava me ganhar, tipo, eu ganhei do Sadi, empatei com o Aron Antunes Corrêa, que era um grande amigão até hoje, e é um dos caras que eu gostava de analisar. Ele vinha jogar torneios abertos do Brasil aqui no Paraná, ganhava tudo o torneio, o Aron era muito forte. César Soares era muito forte também, que vinha jogar bastante aqui, que eu admirava como um jogo prático, sabe? É uma geração um pouco mais velha que eu, e que eu via como exemplo, assim, de como jogar bem xadrez de forma agressiva e ativa. E eu não conseguia jogar que nem eles, que nem o Aron e que nem o César Soares. E eles ganhavam tudo o torneio, impressionante, torneio de rápidas, assim, relâmpago. Esse torneio eu ganhei do Sadi, ganhei, tipo, empatei com o Rezende, eu pensava que tinha 2.300, assim, que era um MF, uma coisa assim. Eu fui empatando com eles e ganhando os caras mais fracos. Tipo, ganhei 5, empatei 4, eu fiz 7 em 9 e classifiquei para o final do brasileiro. Ou 6,5 no desempate. Sandro Heleno, que era muito forte também. E esse gostava de analisar bastante também. É um cara bem sério, xadrez. É uma geração também, sei lá, 5, 6 anos mais velha que eu. Sandro Heleno Trindade de Brasília. Eu não lembro exatamente quem foi, mas eu não perdi para ninguém no torneio. Eu jogando, empatando. Aí eu emendei uma série, daí eu falei, cara, eu consigo jogar com esses caras. Então quer dizer que o que eu jogava lá no Paraná não era muito parâmetro para o que ia jogar bem ou jogar mal. E também é um erro, porque a gente acha que os melhores do Brasil, tipo 2.300, são realmente muito bons. Mas, pô, se eu que nos outros não cheguei até aqui, eu tinha que mirar em 2.500, sabe? A gente errava muito, a gente jogava o anzol para 2.300, 2.400. Aí quando você chega, vai gastar mais, sei lá, 3 anos para chegar a 2.500, depois mais 5. É um erro, você tem que mirar em 2.500 já. De uma vez. Eu dei aula algum tempo
pro Evandro Barbosa, sabe? Quando ele tinha 13 para 14, coisa assim, até ele me passar no rating. E quando ele me passou, daí a gente parou de ter aula, mas eu conversava um pouco com ele. Depois que ele virou MI, tava meio desanimado, o que fazer da vida, tal, eu falei, cara, antes de você trabalhar, começar a fazer coisa de dar aula, faculdade, calcula um tempo de 6 meses a 1 ano, vê quanto você vai gastar e tenta ser grande mestre. Mas tenta logo. Calcula isso, você tem força, você tem tempo, mas não fala ao mesmo tempo um monte de coisa, dar aula, jogar, não, você é grande mestre. Calcula por 1 ano e meio. Calculando quantos torneios jogar, o que tinha que fazer, assim, só conversando, assim, tantas horas por dia, repertório, porque eu ajudava ele no repertório antes, né? Então era só dar um resumo, assim, do que eu faria se fosse ele, né? Se tivesse energia, o talento dele. Mas mira mais alto, cara. Mira 2.600. E, cara, ele conseguiu o título de GM em 6 meses. É impressionante. Então, um conselho que eu recebi antes, que se eu pudesse dar pra alguém, a gente dá, cara. E como tem um cara talentoso e que absorve bem as coisas e tem capacidade de trabalho que nem ele conseguiu muito cedo. Não foi por que eu mandei ele fazer, porque eu falei. Mas você convenceu o cara, ele se auto-se-convence também que pode e consegue antes. É claro que o mérito todo foi dele, mas esse convencimento que a pessoa pode fazer e tem que mirar um pouco mais alto é uma dica que eu dou pra quem tá ouvindo a gente aí. Eu mirava errado, eu mirava só um pouquinho de cada vez, porque eu achava difícil já, mas tem que mirar pra frente e não perder tempo, senão a gente fica patinando no mesmo lugar há muitos anos. Aí só pra continuar, eu fiz uma sequência eu joguei acho que umas 10 ou 11 finais brasileiros num prazo de uns 13 anos, sabe? E uma que eu não joguei e eu tinha ganho a semifinal. Eu ganhei a semifinal em Santos e a final era no Piauí, aí por algum motivo da minha vida eu falei, não vou jogar lá, vou trabalhar com outra coisa agora, não vai casar direito a ideia. Mas pra mim eu achei um feito impressionante, porque não é fácil classificar na semifinal. Então, pelo meu estilo ser consistente, jogar pelo resultado, então eu não joguei muitas partidas bonitas na minha vida, não arrisquei muito. Quando eu vi uma combinação muito brilhante, eu calculava horas e horas e queria que ela desse certo em todas as possibilidades. Se tivesse alguma parte incerta, eu não fazia. É um erro gravíssimo isso. Tinha que fazer e depois ver o que acontece. Isso é muito curioso que você fala que a incerteza seja algo que te incomoda bastante, né? Porque se você também puder contar, a gente vai chegar lá, mas um pouquinho da sua vida atual sim. É curioso, né? Mas vamos a gente chega lá. Eu não tinha noção sobre probabilidade. Não, mas eu entendo porque também esse negócio de dar peça, dar peão sem saber o que está acontecendo dá mito. Eu sou dessa escola também. Mas aí, ok, você em algum momento, eu lembro no final dos anos 90, depois dos anos 2000, eu não lembro o ano exato, tinha aqueles campeonatos paulistas mata-mata, eu lembro que chegava uma revistinha que era Exclama. Isso. E você... Que parte você tinha nesse material então, ou em outros? O que acontece? Eu me formei em jornalismo no final dos anos 80, certo? Começo dos anos 90. A CBX ficou em Curitiba em algum momento, nos anos 90 também, quando o Sunier começou a trabalhar nela pela primeira vez como presidente. E ele precisava fazer um boletim para dizer o que está acontecendo na CBX, um informe para os seus associados, aí, os cadastrados da CBX. Ele queria fazer um modelo mais ou menos como se fosse a Federação Americana, a Federação Inglesa, que a própria federação tinha uma revista própria. Mas vamos começar com um boletim. O que estamos fazendo, mensagem, alguma notícia, se por uma partida melhor, uma foto melhor ainda. E a cada 3 meses, sei lá. Aí eu ajudei a fazer junto com uma pessoa, ia fazendo. Era o boletim da CBX mesmo. Em algum momento ele falou, bom, agora que já está andando sozinho, vocês podem fazer uma revista de xadrez aí, que tal? E pediu pro Ripple fazer, ou pra mim. Aí fizemos, tal, isso foi 92 para 93, chamava-se Xadrez Alternativo. E incentivada pelo próprio Jaime, pelo próprio CBX, tudo, mas era independente. Porque daí a CBX ia ter um veículo de informação que não tinha no país para movimentar o xadrez. Claro. E a gente tinha boa relação com eles, tal, a gente publicava lá lista de rating, recados, enfim. Mas era uma revista de informação, na verdade. Eu conseguia informação, imagina só, não tinha internet direito, não tinha internet nos anos 90, 92, 93. Existia em alguns centros estudantis, Unicamp, sei lá, universidades grandes. Aí um amigo nosso, enxadrista,
com o qual eu trabalho até hoje fora do xadrez, o Adriano Rodrigues, o pai dele era chefe de departamento da Unicamp de matemática. Aí o cara me manda umas partidas aí, imprime lá umas partidas pela internet, campeonato russo, europeu, sei lá, qualquer coisa, me manda pelo correio. O cara mandava um pacotão, aquelas impressora matricial, uns bolos assim de partida. E a gente botava, digitava, não sei, computador, colava diagrama com transfer, putz, imagina, colar coisa, pra fazer a revista. E fazia isso. No começo era assim nessa revista. Entrevistava as pessoas, ia no torneio, batia foto, anotava a partida. Nessa época já tinha o Nickbase, que era um banco de dados holandês que o Herman trouxe para cá. Eu tinha um deles, eram uns 30 disquetes que tinha que botar um por um para a base, para instalar o software. É uma loucura. Aí conseguia imprimir um diagraminha ou botar uma coisa, a partida meio que alinhada na revista. Então foi a primeira revista que a gente fez xadrez alternativo. Em algum momento deu uma confusão política aí entre o Rippel e o Sunier, porque eles eram amigos ou conhecidos, uma geração 10, 15 anos mais nova que eu, então teve uma treta entre eles, e por algum motivo, como eu estava na revista, eu caí na lista negra da CBX ou do Jaio, enfim, por algum motivo. Mas eu não dei muita bola porque eu sei que essa coisa de política vai e volta tal, e como eu gosto de todo mundo aí, do pessoal, admiro como jogador e como pessoa, eu não liguei muito para que as pessoas gostassem ou não de mim. Hoje não gosta, amanhã gosta, enfim, não dou bola, não posso saber que os outros vão querer achar ou pensar de mim, então não dei bola. Mas aí a revista meio que tomou um rumo e contra a CBX, brigaram, enfim. Obviamente eu não curti nada isso aí porque eu estava no meio de um tiroteio. Claro. Sei que em algum momento eu larguei mão dela, o Rippel acabou com ela, com a revista, e foi criada uma nova em São Paulo. A ideia era fazer xadrez de damas, enfim. É verdade, tinha exercício de dama na revista, agora que você falou, eu lembrei. Eu fui trabalhar em Campinas e região, e era um centro de excelência, uma academia de xadrez e tal, e de damas. E como tinha gente de damas tal, e ajudaram a montar a estrutura, tudo tinha que ter damas, porque não tinha dinheiro de damas, era divulgado damas também. Então ficamos alguns anos lá, mas era muito também trabalho manual, era sem recurso nenhum, e para conseguir uns 300 assinantes, ou seja, não pagava a gráfica, não pagava salário, enfim, para mim era ruim de largar de fazer, porque ninguém fazia, mas eu entendo o que eu fazia, não nas coxas, mas não tinha qualidade técnica ou material humano ou técnico para fazer. Foi bem sofrido para mim fazer e largar de fazer também, mas foi necessário. Sim. Eu gostava. Até hoje eu consumo muito material de xadrez, mesmo sem jogar, porque realmente é muito gostoso, né? Você tem esse material salvo em algum lugar? Sim, eu tenho uma de cada. Volta e meia eu recebo pedido, eu preciso de um exemplar e tal, não sei o quê. Agora, só sobrou um de cada. E tá numa caixa lá em casa e eu não abro pra ninguém. Posso tirar a cópia algum dia se alguém precisar. Eu sei que a Joara conseguiu completar, o Herman, algumas pessoas que pediram pra mim, né, que tinham coleção completa. Enquanto eu tinha cópia, eu fui mandando. Chegou uma hora que acabou. Aí, claro, guardar um linha faz parte. E agora você queria falar, talvez antes de começar a falar um pouco de uma fase, não pós-xadrez, porque o xadrez acho que esse nunca saiu de você, mas eu saio dele, mas ele não sai de mim. Eu não sei. Queria que você escolhesse ou falasse um pouco do seu lance da vida. Foi uma carreira longa, deve ter muita partida, mas se você pudesse escolher uma que te agrada, ou que você acha que você brilhou de alguma partida? Maneira. Não, um lance ou um momento só, não precisa ser a partida inteira não. Aliás, melhor que nos feche. Olha, então, como o meu jogo é meio pragmático, quando tem alguma combinação, alguma coisinha mais divertida, já fica fácil de identificar. Ganhar do Granda no Sul-Americano em 2003 foi algo bacana, porque eu tive que ganhar dele na abertura do meio jogo e no final. O cara não entregava nunca, o cara não desistia. E eu tive que dar um golpe de vista nele. E sendo que ele é um cara no estilo de jogo de dar golpes que você não imagina, né? Sim. E eu abri uma armadilha e falei, ele não vai ver. Ele vai fazer meio que o golpe, óbvio que ele me dá um golpe, mas ele leva um golpe intermediário. Esse é um lance interessante. Mas mesmo assim eu vou escolher outro, sabe? Eu ganhei uma partida de pretas do Miguel Quinteiros na Argentina em 2005, 2006.
Ele joga uma hatch, eu jogo os peões centrais ali e jogo H5 contra o G3 dele, joga H4. Ele toma de cavalo. Até onde eu lembrava, na teoria, ou posições similares, o normal no relâmpago é tomar a torre por H4, rocar grande e tentar atacar aquele rock. Mas para esse torneio, eu tinha visto uma partida recente do Aronian, uma coisa assim, que entrega o peão e segue jogando normal, sem dar qualidade. E eu tava com aquela ideia na cabeça e tentei aplicar. A partida foi com lances diferentes. Eu dou o peão, preparo o rock grande, tudo e tal, mas eu dou um golpe interessante que ele não vê. E quando ele vê que vai levar o golpe, que você vai ficar uma torre logo depois e dar um ataque de mata inevitável, ele vê que tá perdido. Mas porra, então não teve graça. Você fez um negócio que é uma sequência interessante, que vai ser inevitável, e o cara antecipa e não captura. E você tá com uma posição de ataque muito forte, melhor de pretas já. Apesar de estar com peão a menos, mas vai ser um ataque avassalador. Podia falar por aí, acabou a história, mas não. Depois que o ataque segue, o rei dele começa a sair, aí eu faço um lance de dama, assim, sabe? Você pensa uma meia hora, calcula tudo e vê que você puxa uma dama assim pra trás, o rei do cara sai de H1 pra A5, e vai dar tudo certo. A geometria toda, você cerca o rei do cara, entra um pouco no meio do caminho, e o cara tem que... Aí ele pensa lá uns 50 minutos e faz um lance e abandona. Aí, como teve 2 momentos, eu acho que é uma partida muito divertida, que eu recomendaria para as pessoas assistirem, que vão se divertir pelo menos. O segundo momento seria o Dama Volta, é isso? O Dama Volta em algum lugar que todo mundo começa a olhar e, caramba, por mais que você calcule a variante, e tem muitas, né? O rei do cara pode ir para muito lugar, mas você vai com uma dama, um bispo que tá longe, um cavalo que dá uns pulinhos, uns peãozinhos, e o rei do cara não vai conseguir escapar, é divertido. Essa partida que você tem como referência é tipo Aronia Sulskis, alguma coisa assim? Isso, exatamente. Acho que o Sulskis que sacrifica o peão. Isso, é ele que ganha de pretas. Essa tem no livro... Bom, é algum livro de algum grande mestre. Tá por aí. Só o que acha. Legal, então tá feito, vamos fazer um vídeo tentando explicar. Vou tentar achar a partida com o Granda também, porque, enfim, você não escolheu, mas ganhar do Granda merece ser publicado em qualquer lugar. Tá, acho que chega num final de Torre 2 contra Torre 1, que por acaso eu tinha visto algo parecido, mas eu não lembrava se meu rei tinha que ir pra noroeste, nordeste, sudoeste. Eu levei pro centro e falei, tô no topo da montanha, agora eu vou olhar aqui pros lados e ver que alguém vai. Eu não tinha ideia de que lado ir com o meu rei. Aí eu falei, agora que eu tô aqui no meio, eu escolho. E no final deu certo. Legal. Agora, bom, não que tenha terminado a parte de xadrez, mas eu queria que você falasse um pouquinho por que você não tem jogado mais, vamos dizer, profissionalmente, se você tem... você já deu muitas aulas, você segue dando aulas, como é que você vive atualmente? Assim, o que acontece? Quando eu ganhei o brasileiro sub-16 aos 14, a federação aqui estava começando um projeto de colocar jogadores, enfim, que eram referência para ensinar outros. E me colocaram para dar aula nas bibliotecas públicas de alguns bairros de Curitiba. E tinha um saláriozinho, você com 14 anos ganhar sei lá, R$300 por mês, que fosse hoje, digamos, cara, é uma grana pra você ir no cinema, pra pagar uma passagem pro torneio, enfim. Era bom, né? Então tinha um contrato com a federação, tudo, tal, a prefeitura era envolvida de alguma forma, pagavam vale transporte pra você pegar ônibus, e você conhece a cidade, vai pros bairros, e tem relação com adultos que administram as bibliotecas. Foi muito bom aprendizado pra mim como amadurecimento, alguém que vai trabalhar. Pô, imagina... É o mal hoje do brasileiro, hoje menos talvez, mas para a geração anterior, que a gente só pensa em trabalhar depois que sai da faculdade e olha lá, né? A gente não tem ideia do que é burocracia, planejamento de carreira, psicologia, comportamento humano, como tratar com as pessoas, enfim. A gente é muito enxadrista, então é muito antissocial, né? É um bom conselho que a gente dá para, quanto antes trabalhar em qualquer coisa, mesmo dentro da área de xadrez, vai te ajudar a crescer como pessoa de alguma forma. Então para mim foi muito bom, que eu amadureci bastante já como professor aos 14. Então volta e meia que tinha algum projeto para ensinar professor, prefeitura, eu ia pegando, sabe? Adolescência, depois na faculdade, depois de adulto. Em algum momento eu decidi dar aula pela internet. Antes disso eu ia nas prefeituras, eu fazia contrato para treinar equipes de prefeituras para joguinhos, eu gostava muito, cara. Gostava muito porque você já deve ter... Bom, você é professor, que eu sei, né? Você sabe que quando você está ao vivo vendo torneio por equipes,
tem aluno que se você ficar olhando pra eles ficam nervosos e tremem. E outros que são muito se acham tal, se você não olhar pra ele vai jogar tudo rápido, qualquer coisa. Então você tem que ficar lá olhando pra ele assim, e o cara, opa, ele tá me olhando, eu tenho que jogar sério. Então cada pessoa tem o seu jeito. E eu descobri que eu era bom em lidar com as pessoas sendo elas muito diferentes. Eu era maleável pra entender, sabe? Alguns tem que ser firme, outros tem que ser companheiro, outros tem que ser assim, outros tem que ensinar abertura, outros não, vai lá e joga. A pessoa, porra, que preparação boa, só conversei com ele caminhando, o cara já me explicou tudo que eu tenho que fazer. Pra outros eu tinha que mostrar um monte de coisa, senão a pessoa não entendia. Então, nesse sentido, eu era muito prático para ensinar. Eu acho que eu pude passar a mensagem mais do que digamos, o conteúdo assim mastigado. Eu não gostava de abertura, enfim, fazer repertório. Eu tentava, tipo assim, nós temos tanto tempo de aula, cara. Depois de 3 meses você vai para outro professor, não quero saber. Se você não pegar a minha filosofia, não quero mais trabalhar contigo não, porque não tem muito o que inventar. Eu não quero ficar enrolando o cara 6 meses, 2 anos, dando aulinha. Hoje vai ser Torres, hoje vamos estudar abertura e tal, vamos ver os clássicos, não sei o quê. Não, eu quero que você aprenda a trabalhar sozinho. E me pergunte uma coisa de vez em quando, mesmo sem pagar nada. Eu te ajudo com a boa vontade. A minha filosofia era mais ou menos essa, ensinar o cara realmente a pensar por conta própria. Mas não é fácil você escolher aluno não, viu? Bom, aí que acontece? Xadrez e esposa e filhos não dá. Ponto. Você tá junto com uma enxadrista, menos mal. Porque, veja bem, você viaja, fica longe, tem seus amigos. Pra minha mãe eu não falava quando que ia voltar e nem onde eu tava, porque eu ficava me ligando no hotel, quando que volta, eu vou ficar na rodoviária e tal. Eu falei, não, mas chega, não aguento mais isso. Eu vou e volto, quando eu tô em casa, valeu e tal. Com a esposa, ou com a noiva também, namorada, a mesma coisa. Não me ligue no hotel se eu já cheguei, 11 horas. Eu vou tomar um chopp com meus amigos. Você acredita que eu sou um cara fiel, você ou não? Não adianta, senão, porque eu vou tomar chopp com os caras, vou falar sobre xadrez ou não. Vai ter mulher? Vai ter, mas o que eu posso fazer? Num bar gay que não tenha mulher? Não tem jeito, né? Então confia ou não. Bom, então tudo certo. Mas aí com o tempo, se você for viajar todo fim de semana, ficar torneio longo de 1-2 semanas e tal, se a pessoa sozinha, está morando junto já, é chato. Se a companheira mora com os pais é uma coisa, mas se está morando no mesmo teto, é bem desagradável você ficar muito tempo fora. Depois de ter filho, então, você não consegue estudar xadrez em casa. Por causa do barulho, por causa da fralda, por causa da papinha. Fica numa zona. Eu perguntei pro filho esses dias aí, como é que é lá, quando você tá lá na Geórgia? Você estuda? Chance 0. Não dá. Eu tenho parente, gente entrando, saindo, empregado, viarista, sei lá o quê. Cara, foi ficando difícil. O segundo filho, esquece de vez. Aí eu tentei ir pro poker, porque, cara, eu jogo em casa, não preciso viajar, internet e tal. Mas eu tenho que ficar horas e horas sentado, 14 horas, 12 horas. Não tem como. Eu tenho que fazer uma fralda, fazer comida, levar, farmácia, médico. Toda hora interrompia. Cada vez que você para uma sequência de poker lá, você tá com muitos dólares investidos, não dá. Então, cara, não vai dar pra jogar poker também, cara. Aí eu pensei, bom, eu fui parando de jogar, fui começando a dar aula. Eu não podia viajar mais por causa dos filhos em casa. Imagina, deixar tua esposa, tem que trabalhar, cuidar das crianças. É incompatível você ter filhos e jogar xadrez. Não tem como. Ou você é muito rico e paga babás e coisas assim. E não era o meu caso. E não achava justo também botar nas costas da minha esposa toda a função de ter que cuidar da... Cara, cuidar de uma casa é complicado. Lavar roupa, louça, cozinhar, é um inferno. Então eu fui parando por motivos familiares, de sobrevivência doméstica. E também porque a partir dos 40... você cansa muito mais, você fica mais exigente, você não fica em alojamento, você fica só em hotel, você não quer mais ir de ônibus e ficar pegando táxi, ônibus, e a volta você vai de carro para ir e voltar mais rápido. Depois de muitos anos viajando, sempre tem um risco na estrada, são horrorosas as estradas, você escapa de uma, bate ali, cai lá, mas sempre sobrevive, mas uma hora vai dar ruim, né, cara? Aí me incomodava também de viajar demais e ter que ir rápido, e principalmente começar a ter torneios muito rápidos e gerações novas jogando xadrez horrível, de feio, só pra te derrubar a seta. Aí eu fui ficando enojado com aquilo, sabe? Eu falei, não, eu vou esperar fazer 50 anos que eu faço esse ano e jogar só com os velhos também, sabe? Porque daí eu torneio uma por dia só,
2 me quebrava. Eu só escolhi o hotel que ficasse colado ao torneio, que eu jogava e ia descansar, tomar banho. Porque ficar no torneio te cansa, você fica vendo o teu amigo jogar, você torce, você anda pra um lado pro outro. Acaba o dia, você tá exausto. Cara, e você pensa que vai durar pra sempre. Você joga xadrez desde os 11, que nem eu, 10. Quando você tá com 40, são 30 anos quase de bagagem já. Então você tá de saco cheio realmente de muitas coisas. Mas o cansaço físico, você pensa que a tua energia é mesmo, cara, vai declinando muito fisicamente. E o cérebro, cara, não anda igual, cara. Você demora pra decidir, você demora pra se convencer. Fora o Crico, que não sei por que pensa tanto. Quase todos os jogadores que a idade vai chegando pensam demais por coisas assim que você olha assim. Mas pera um pouquinho, ô Milos, essa posição aqui você jogou já, que eu sei, 30 anos atrás, né? Você tá com um relógio com 50 minutos. Eu tava escolhendo melhor. Tipo, eu chutei Milos, por exemplo, podia ser eu ou qualquer outro. E assim, a gente fica pensando, sei lá o que, escolhendo a variante. Pô, você sabe uma vai, né? E eu faço isso, fico gastando tempo de besteira. Tem várias partidas que eu jogasse relâmpago e jogava melhor, aquelas inteiras. Cara, o que eu fiquei pensando, cara? Então o cérebro vai ficando com dúvidas, ou alguma coisa meio estranha. Eu já li bastante sobre isso. E a conclusão é que realmente piora demais. Você fica realmente gaga aos poucos. Mas o Kurchinov jogava bem e tal. São exceções, e o cara faz só isso a vida inteira, o cara não tem preocupações com outras coisas, certo? Então ele gastou energia só para aquilo. Ótimo. Mas quem tem outras coisas para fazer, acho bem difícil. Então, para mim foi ficando cada vez mais difícil aceitar que eu queria jogar bem, jogava muito mal. Só que eu continuo crítico, vendo o partido dos outros por aí, a gente vê que a capivara come solto igual, né? Só que agora a gente fica torcendo para que os outros joguem bem, acertem, mas, cara, muita capivara junto, continua sendo igual. Por quê? Onde tem xadrez tem erro, cara. A diferença é que quem põe a cara pra bater, parabéns. A minha fase de pôr a cara pra bater já passou, cara. Agora eu aceito que eu não consigo mais. O motor cerebral já tá enferrujado demais, cara. Só uma pequena provocação. Então você seria atualmente um troll de internet de xadrez, é isso? Essa é a sua... Fica ali atrás e vamos descer a lenha na molecada. Não, eu fico torcendo, eu ainda torço bastante pro FIA, pro Sub, vocês que não jogam os torneios, eu acompanho, torço bastante. Mas eu prefiro torcer pro torneio pensado, viu, os torneios, quando você vai jogar lá com o Nakamura da vida, com o Maxi Lagrave, eu tô acompanhando, cara, vocês não sabem, nós somos uma torcida. Os amigos das antigas são mais fiéis que o pessoal mais novo. A gente dá um jeitinho de acompanhar pelo celular, mas estamos acompanhando. Bacana. Então, acho que só para falar como que você faz. Você já deu todas as razões de coisas que você não pode fazer no momento, mas ainda não falou como é que você está fazendo. Talvez então, esse quadro atrás de você explique um pouco, porque tem uma xadrez, tem uma fórmula. Sim, o que acontece? Bom, enxadrista é o campeão em arrumar empregos esquisitos, né? Tanto que eu nem posso falar alguns que eu já tive na minha vida, mas enfim, foi muita coisa. Eu conversei com o Mareco vinha muito em Curitiba aqui, ainda vem, sempre que vem aqui a gente faz um churrasco lá em casa e troca uma ideia. E ele falou, eu também já fui assistente de mágico, não sei o quê, blá, blá, blá. Uns amigos, uma época, montaram uma casa noturna aqui em Curitiba. Eu fui motorista que pegava o material humano para levar e buscar, por exemplo. Eu já fui, até isso eu já fui na minha vida. Mas enfim, eu fiz muita coisa na minha vida e tal, e precisava, para sobreviver nesse momento com a família, alguma coisa que eu pudesse fazer em casa. Eu tentei o poker, não deu, a aula às vezes dava, mas eu estava saturado já depois de, sei lá, 5, 7 anos, sei lá, 6. A agenda completa, lotada. Eu falei, cara, eu estou começando a dar as mesmas aulas, ou tá cansado nas aulas. Eu falei, eu preciso me parar e me reciclar, eu dar menos aula, cobrar mais caro, não sei, precisa pensar em alguma coisa. Aí nisso, um amigo precisou que eu trabalhasse com ele no governo por motivo de necessidade dele, não minha. Eu tive que ir, eu fiquei uns 2 anos trabalhando no governo. Quando eu saí, o outro amigo, cara, precisa de algumas coisas assim, assado, me ajuda nisso, tal, arrumar pessoas para fazer pesquisa. Eu já fui, por exemplo, o cara que vai, cliente oculto. Eu vou no banco, eu queria abrir um seguro, queria fazer isso, aquilo, tal. E a pessoa te atende, e você, eu queria fazer isso, aquilo. Em banco, em loja, em instituições, de vários tipos. Eu era cliente oculto. Aí chegava lá, não sei o que, você tem um desconto de xadrez? Me pegou, desgraçado. Porque eu ia para outra cidade do país, sabe? Como cliente oculto. O cara mandava de avião lá, não sei para onde, tal, eu descia na cidade, ia lá na instituição,
me vestia tal, e fingia que eu era alguém que queria fazer investimento ou comprar alguma coisa tal. Aí alguns lugares, você então eu desconto do xadrez, me pegou agora, tudo bem, então eu vou no outro lugar lá, esquece. Trabalho com uma coisa e tal, esquece, não podia falar bem o que era, né? Aí eu trabalhei em arrumar gente para fazer pesquisa, de Ibope, digamos assim, né? No Instituto de Pesquisa. Aí apareceu um interessante, que eu tinha que ir em campo de futebol para passar o que está acontecendo no campo de futebol. Ataque, escanteio, cartão vermelho, não sei o quê. Ou no celular, ou marcando na época era Palm Top. Isso é 2000 e pouquinho, 2008, 2009. Aí eu comecei a ir todo fim de semana, dia de semana. Aqui em Curitiba tem 3 times considerados grandes, né? Paraná, Curitiba, Atlético. Depois tem J. Malucelli, aí Ponta Grossa, Joinville, Paranaguá. Eu comecei a ver, eu estava indo de futebol todos os dias. Só que pagavam por jogo, pagavam as despesas. E eu comecei a fazer isso, tá. Aí um amigo, você vai em tudo que é jogo, né? Vou. Então você sabe como os times jogam? Sei. Você consegue saber quem vai ganhar ou não? Não tenho como, mas eu acho que eu posso adivinhar quantos gols vai sair, se jogar aberto, jogar fechado. Aí alguém me pagou pra eu fazer isso. Chama-se ser handicapper. É um cara que vai decidir a linha justa de um jogo. Mas não sei fazer isso. Não, você tenta, depois você vê se acerta ou não. Aí ficou tentando, eu lia, pesquisava. Aí, na prática, eu tô fazendo uns 7 anos que todo dia eu analiso um monte de futebol brasileiro. Contrato gente para analisar para mim, contrato gente para ir em campo, programador, software, trabalho para algumas empresas. Não que eu seja o dono, não, eu faço prestação de serviço em diversas áreas para apostadores de futebol, não, para instituições que lidam com apostas. Estão fora do país a maioria delas. Porque é um ramo que nem cassino, enfim. Aposta no Brasil é uma palavra mal vista, porque a cultura brasileira, obviamente, quem aposta perde a casa, meu tio perdeu tudo, eu sou viciado e tal. Loteria, jogo, carteado, enfim. Eu compreendo. Se alguém perguntar pra mim, você recomenda alguém apostar? Não. Por quê? Porque você vai perder, você não sabe apostar. Como é que eu falo que você não sabe apostar? Porque você vai demorar uns 2 anos estudando muito a teoria das apostas, a teoria de probabilidade, os times, as ligas. Tem que estudar a si mesmo. Por quê? Um grande erro de qualquer pessoa que trabalha com risco é não conseguir medir o risco. Ou ter ganância. Eu quero ficar rico amanhã. Opa, legal, mercado de ações, investimento, forex, binário, não sei o quê. Todo mundo quer ficar rico rápido, fácil. Alguém que te vê num software que te dá os números, que aposta aqui, aposta lá, investe aqui, investe lá. Então tem muita venda de curso na área de ações, mercado financeiro, ou de apostas para enganar as pessoas. Eu trabalho na parte séria, que é produzir conteúdo, e-books, sites, que mostram o que é a realidade, a dificuldade, e tentar minimizar as chances de dar errado para as pessoas, mostrar o caminho para não perder menos, mas evitar que você perca de maneira estúpida. Então eu trabalho com produção de conteúdo para mais de um site. Tem muita coisa que é só de bastidores, que eu trabalho para alguns sites para atender os clientes, ou resolver problemas deles, enfim. Atender clientes grandes que precisam achar algum lugar de apostar de forma adequada para eles, quantias maiores. Tem vários caminhos que eu não sabia que existiam nesse ambiente das apostas esportivas. E claro, o forte é tudo lá fora. Meus contratantes, a minha rotina normal, eu estou desde cedo falando com alguém que está na China, Malásia, um outro grupo na Alemanha, outro grupo nos Estados Unidos, outro grupo na Inglaterra. Boa parte dos chats são em inglês, enfim, o dia inteiro. Eu faço isso todo dia, faz uns 7, 8 anos. Todo dia. Pior que xadrez, eu gasto mais horas que xadrez. Mas qual é a vantagem? Eu não preciso ficar direto preso no computador atendendo um aluno ou um torneio de pôquer. Eu levanto e saio, faço minha rotina, cozinho todo dia, brinco com as crianças, ajudo na lição de casa. O celular tem a mensagem que é muito importante, eu resolvo na hora. Quase tudo eu consigo resolver daqui a pouco, quando eu for pro computador. Então é a profissão que eu precisava, trabalhar em casa, com alguma coisa que eu aprendi a gostar e que eu entendo bem, digamos. É difícil lançar uma âncora também, você é o melhor apostador do Brasil. Não. Tem muita gente muito boa. Se aposta caro, eu não. Eu aposto o dinheiro dos outros. Tem investidor que põe, você faz isso aqui, faz aquilo lá, você me orienta assim, tá, mas eu sou como um enxadrista, eu não quero arriscar, não. Eu quero só botar. Então agora está respondida a pergunta lá atrás. Então eu sou bem conservador. Ainda é mas
mas sem trabalhar com risco também. Ainda tem um quê do Desconze novinho. Tem. Só uma última pergunta, só assim, sem média, assim, porque todo mundo gosta de falar o como o xadrez traz benefícios. A gente sabe que o xadrez é algo sensacional, mas pro que você faz hoje, você acha que, por exemplo, aqueles empregos que você fez quando você era criança, adolescente, foi mais útil do que, por exemplo, o que o xadrez trouxe para você no que você faz hoje? Cara, é bem difícil, cara. Eu acho que o xadrez, por exemplo, ajuda muito o pessoal do poker, ajuda muito o pessoal que lida com tomada de decisão. E isso envolve, por exemplo, advogados. Como enxadrista, a gente está acostumado a lidar com crise. Por quê? Sempre tem um desgraçado querendo comer nosso rei. Passar uma rasteira, pegar nossas peças. E é uma tensão que o corpo pensa que tem um leão das cavernas lá querendo te morder. Uma multa querendo te comer, né? Então você solta adrenalina com medo e com tensão extrema. Então, um advogado no tribunal do júri, no momento crítico lá, se ele for enxadrista, ele vai estar acostumado com a pressão. Ele vai estar acostumado a raciocinar e tomar decisões importantes e difíceis, porque ele já simulou isso milhares de vezes jogando xadrez, seja relâmpago, seja torneios, enfim. Eu acho que o xadrez é uma simulação da vida. Então, quando o pessoal fez aquele podcast, o Vida em Miniatura, que foi um documentário, na verdade, do Thiago, é ótima expressão. O xadrez é uma vida em miniatura, cara. Elas são várias simulações. A vida nossa é uma só. Mas no xadrez a gente nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Agora você é o valentão, brigão. Agora você é um cara mais conservador. Agora você é o cara assim assado. Você assume papéis. É muito interessante, muito legal. Então eu acho que me ajudou muito o xadrez. Eu trabalho muito com pessoas e tem que entendê-las, compreendê-las. Eu consigo identificar perfil de um apostador sem nunca ver a cara do cara, só pelas apostas. Como o cara como o que o cara faz na vida dele, eu sei como é que ele é, porque eu sei o jeito que ele aposta. Só vendo os valores, os jogos, o momento que ele aposta, quanto, em que mercado, em que linha, pequenas informações. No poker é a mesma coisa. Legal. Como se, sei lá, você vê as partidas do tal, você pode... Você sabe que é o tal. Você sabe, exato. Não, muito, muito legal. Bom, obrigado, Desconze, pelo tempo. Muito bacana. Opa. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí vai gostar. Até mais, legal, aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.